secretário Anderson vai fazer a apresentação. Depois nós vamos abrir para as perguntas. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Secretário, Júlio, diretor e todos os repórteres. Bom, hoje nós temos... Pode passar a próxima? Pode passar. Vamos direto aos dados. Pode passar. Bom, então é isso aí. Nós temos, com base no governo, nos dados do governo chinês, com base nos dados do governo chinês, até hoje, na verdade, de madrugada, eles estão, segundo o Ministério da Saúde da China, 63.851 casos, sendo 1.380 óbitos, 2% dos óbitos. Eu quero só reiterar aqui que esses dados, eu conversei com a Organização Mundial da Saúde, eles ainda estão trabalhando na computação desses dados, então eles não receberam os dados separados para poder contabilizar isso como um número mundial. Então, para a gente entender um pouco mais a dinâmica do surto, a gente também trabalha com dados oficiais dos países afetados, não é a primeira vez que a gente faz. Então, até que a OMS regularize, a gente vai analisar e monitorar os dados da China que estão mais atualizados. Então, é interessante esse dado que 51.986 casos, ou seja, aumentou para 81% a concentração de casos confirmados na província de Hubei, 19% fora da província de Hubei, com 11.865. E quando nós olhamos a taxa de letalidade geral, 2%. Quando a gente olha a taxa de letalidade da província de Hubei, 2,5%. Mas quando nós olhamos para a taxa de letalidade fora da província de Hubei, ou seja, no resto da China, 0,5%. Total de cura também vem aumentando. Nós chegamos a ter 6%, hoje já está em 11%. Nós fizemos hoje uma discussão no Conselho Nacional de Saúde e uma das perguntas é: o que se leva a essa cura? Nós discutimos que possivelmente, estava com o Dr. Rivaldo, que é um infectologista, possivelmente é uma cura natural. As pessoas estão mais fortes, aquelas pessoas que estão se recuperando. Mas tem uma fração que o pessoal da própria Fiocruz está acompanhando. Eles estão acompanhando e estão vendo que alguns medicamentos que são utilizados contra a AIDS e outros que são utilizados contra a malária têm apresentado resultados promissores na cura, mas ainda é muito prematuro para dizermos que este seja um tratamento eficaz. O total de pessoas na China já reduziu para 177 mil, pode passar. Total da OMS até ontem, 13/2, 46.997. Então, o valor global ali dá 2,9%, 1.369. Mas, como a gente disse, com esse aumento do denominador, que vai ser o número de casos confirmados por critério clínico epidemiológico, radiografia, imagens, ressonância magnética e outros aparelhos, eles vão aumentar o número de casos ali. O que a OMS falou é que eles estão discutindo como inserir essas questões para poder não perder também a dinâmica da curva de casos incidentes. Então eles estão discutindo isso, porque não é a China toda que está fazendo esse padrão, é apenas na província de Hubei. Então não sei se eles vão trabalhar com esses dados em separado. O número de casos novos está em 3,9, vem caindo. Ontem a gente estava em 5 ponto alguma coisa. Nós já chegamos a 18% do total. Mas lembrando que com essa mudança agora da definição de casos, possivelmente a gente tenha uma expansão no número de casos novos no primeiro momento e ainda durante o período do inverno que eles estão. A China tem 99% dos casos, 1% dos casos estão fora da China. Vamos passar ao próximo? Esse gráfico mostra a dinâmica da transmissão dos casos originários de Singapura. Mostrando
a partir do caso suspeito, quando e onde nós tivemos casos secundários. E aqui embaixo, nessa tabela, nós temos a consolidação dos casos por país e temos também do lado direito, na última coluna, quando ocorreu o último caso, o data de início de sintomas do último caso. Então, França, Malásia, República da Coreia, Singapura, Espanha, Estados e Reino Unido tem 20 casos registrados e o último caso, a data de início de sintomas do último caso é 10 de fevereiro. O último reportado, na verdade, quando foi reportado, não a data do início de sintomas. A Alemanha e Espanha tem 15 casos, o último caso registrado para o OMS foi dia 11 de fevereiro, Vietnã, 9 casos, 11 de fevereiro, e Singapura, 9 casos, 8 de fevereiro. Então, isso dá mais ou menos, hoje é dia 14, então nos dá mais ou menos a ideia do tempo que eles estão sem receber casos novos em relação ao último caso registrado. Pode passar? Aqui nós temos os dados da província, mostrando a população em milhões de habitantes, isso é o dado da própria OMS, e o número de casos confirmados para cada província. Então eles têm ali, neste dado, 46.550 casos, numa população de 1.428.230.000 habitantes. Não é isso? Pode passar? Aqui nós temos um relatório situacional mostrando a China em comparação com os demais países. Então nós temos ali o caso do navio, lá embaixo, 174 casos. No relatório de ontem, não tem nenhum óbito, temos os demais países. Nas Américas nós temos 14 casos nos Estados Unidos, 7 casos no Canadá e nenhum caso novo. Pode passar? Aqui a distribuição nós já mostramos, pode passar. E a situação no Brasil, pode passar. O que nós temos hoje no Brasil? Temos 4 casos no Brasil, sendo um caso a mais, um caso em São Paulo, que entrou. Nós descartamos 3 casos em São Paulo, temos um caso no Paraná e 2 casos no Rio Grande do Sul. Então nós aumentamos o descarte dos casos, temos hoje 43, o que não quer dizer que a gente possa ter mais casos no futuro. Então esse fluxo, ele, da mesma forma que ele diminui, ele pode aumentar. Pois não? Você quer falar? Pode passar o próximo, por favor. Então, dos 4 casos que nós temos, 2 já foram testados para os vírus respiratórios comuns e deram negativo, como praxe, a gente faz a realização do teste específico. O tempo médio é de 3 dias para a gente poder encerrar isso no âmbito local, no âmbito do Estado. 2 amostras estão sendo processadas ainda para esses vírus comuns e 43 foram descartados, sendo a maior parte deles para a influenza A e 8 para a influenza B. É interessante a gente observar aqui, pode passar o próximo. Aqui é o perfil dos casos. Então, estes 4 casos, metade homem, metade mulher, a idade mediana de 20 anos, ou seja, metade deles tem 20 anos, mais 20 anos, metade menos, a média de 25 anos, e tem uma criança de 2 anos, e a pessoa mais velha tem 56 anos. Ao todo, todos os 4 casos estão com viagem para a China, não tem registro de viagem para o Han. Pode passar o próximo. Eu solicitei, nós temos falado sistematicamente que o Brasil há muitos anos vem fazendo um monitoramento de síndrome respiratória, síndromes gripais. Então este é o padrão por semana epidemiológica de início dos sintomas. Então nós temos ali o que está circulando no Brasil desde o início do ano. Nós temos influenza A, H1N1, que é aquele laranja, e teve um aumento ali na semana 5. Nós estamos em qual semana, hein? Não sei se é 7. Checa para mim, por favor. Oi? 10 de fevereiro. Até 10 de fevereiro. Hoje é dia 14, então semana passada, acho que estamos na semana 7. Então, até a semana passada, então nós tínhamos influenza A circulando, o H1N1 pandêmico, temos influenza A H3 sazonal, H3N2,
Temos o amarelo, que é a influenza A não subtipada, às vezes acontece, de não ter capacidade de fazer a subtipagem pela qualidade da amostra e tal. O paciente já foi embora. Influenza B e vírus sincicial respiratório. E ali a gente vê o percentual de amostras positivas. Então, volta, por favor, aquele gráfico anterior, o anterior. Aí, o perfil dos casos descartados, ele tem uma aproximação com o padrão que a gente está observando nos casos descartados. Então, muitos casos que entram para a investigação são casos de síndrome gripal que estão sendo, ou seja, eles têm a etiologia é similar àquilo que a gente já está monitorando na população total, baseado no sistema Sentinela. Pode passar? E aqui nós temos os casos graves. Então, entre os casos graves também temos influenza H1N1, influenza H3 sazonal e também o influenza B, ou seja, não tem nada de diferente do que a gente está observando. O pico dos casos ocorre no inverno, por volta da semana 22, 23, junho, julho, e nós temos ali o começo do ano. Então, podemos esperar, obviamente, que no período do inverno tenhamos mais casos em uma frequência maior. Aqui a gente está falando de casos internados, e aqui a distribuição dos casos e óbitos por síndrome respiratória aguda grave por influenza. Por quê? Nós estamos monitorando não só o coronavírus. Achar o coronavírus é procurar uma agulha no palheiro. Agora, fazer o monitoramento das síndromes respiratórias é uma observação de tendência, porque a gente se antecipa ao padrão de circulação viral, a gente tem condições de orientar os serviços para se atentarem para determinados padrões clínicos, e isso já é praxe dentro do Sistema Único de Saúde. Como a gente vem falando, o Sistema Único tem capacidade para realizar. Pode passar? Este aqui é um conjunto de todos os materiais que a gente vem produzindo. Então, em pouco mais de um mês, temos boletim epidemiológico publicado, temos o painel atualizado, temos um site com fake news sobre coronavírus, temos vídeos de capacitação para atenção primária, temos fluxos, procedimentos operacionais padronizados para a atenção primária, temos o protocolo de manejo clínico para o novo coronavírus preparado, temos um plano de contingência para o coronavírus e temos também recomendações padrão que foi elaborado entre a Anvisa e a SBS para o repatriamento. Pode passar? E finalizando, todos os estados entregaram e publicaram, estão no site www.saude.gov.br/coronavírus, todos os planos de contingência de todos os estados e Distrito Federal. Pode passar? Muito obrigado. Podemos começar. Olá, boa tarde, eu sou Daniela, do SBT Brasil. Queria saber dos senhores como é que é para vocês darem essa notícia para a gente, porque acho que desde quando começou a ser divulgado esses balanços, hoje é o menor número de casos, né, suspeitos aqui no Brasil. Com toda tranquilidade. Estamos aqui demonstrando os dados conforme eles estão aparecendo. Essa diminuição ela ocorre, talvez, não tanto pela redução da velocidade de novos suspeitos, mas pela velocidade da saída dos pacientes. Eles estão sendo investigados de uma forma mais rápida. No início a gente estava demorando um pouco mais para fazer esse processo, hoje é mais rápido. Então, à medida que estão entrando, estão saindo mais rapidamente. Por isso que esse número está ficando cada vez menor. Enquanto nós não tivermos uma situação de circulação do vírus, este vai ser o padrão esperado. Um pequeno número de pessoas que serão suspeitas e com a velocidade que nós estamos impondo aí no resultado, o número tende a ficar pequeno. Principalmente porque os laboratórios, acho que eles observaram o fluxo, estão trabalhando num fluxo mais rápido, principalmente ali você pode observar São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, são os locais que mais descartaram suspeitos. E uma questão também que pode ter impactado é o número de viagens. Como existe uma restrição de viagem da China, com imposição pelo governo chinês, isso pode impactar também no número de suspeitos aqui, pessoas que chegam da China aqui no Brasil.
André. 16 ou 18, se não me engano. André de Souza, do Jornal Globo. Na verdade, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta sobre o sarampo, que teve aquele primeira morte lá no Rio. E eu queria saber se essa morte muda alguma coisa no planejamento do Ministério, que já está traçado, né, para o enfrentamento do sarampo. E também queria saber se, no caso, não especificamente esse caso, mas o aumento geral dos casos de sarampo no Rio de Janeiro pode ser atribuído à baixa vacinação naquela faixa etária dos 20 aos 29 anos, ou se é outro motivo. E se vai ter mesmo uma campanha de vacinação para essa faixa entre junho e agosto? Bom, em primeiro lugar, nós lamentamos a morte, solidarizamos com os pais. Essa criança, ela tinha 9 meses, não estava vacinada. Desde o ano passado, estamos reiterando a necessidade de vacinação das crianças. E temos conversado e dialogado muito com o Estado e com o município do Rio de Janeiro, que estão fazendo um esforço muito grande para aumentar a cobertura vacinal. Foi feita uma campanha muito exitosa agora, no município do Rio, junto com a Secretaria do Estado. Eu estive pessoalmente conversando com a secretária de saúde do município, conversando com o secretário estadual. Temos mantido um contato próximo. A campanha de vacinação se inicia, o dia D vai ser no Rio de Janeiro amanhã. Né? Nós temos uma atenção especial ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o nosso estado, é o nosso cartão postal, e eu não tenho dúvida que a gente vai reverter essa situação. No ano passado, nós tivemos no Brasil inteiro uma circulação muito ativa desses vírus. Para o coronavírus, o que muda para nós é a intensificação da comunicação em relação à vacinação contra o sarampo. Estamos com vacina suficiente, temos a disponibilidade dela gratuitamente em mais de 36 mil postos de vacinação, e não é possível termos um óbito sequer de uma criança ou de uma pessoa por falta de vacinação. Então, conclamamos a todos os pais e responsáveis, né, os responsáveis sejam do setor público, privado, de unidade de saúde. Isso é uma responsabilidade de todos, né, de todos nós, como cidadãos e como gestores, e principalmente como pais. Eu também sou pai e sei o quanto é importante vacinar os filhos. Mas dá para traçar uma relação de causa e efeito da baixa cobertura na faixa dos 20 a 29 anos? No ano passado, nós fizemos a segunda fase da campanha do Movimento Vacina Brasil. O Movimento Vacina Brasil foi preparado para, no âmbito do sarampo, para a gente eliminar a circulação do sarampo do território nacional. Então, nós começamos com a primeira fase, que foi crianças menores de 5 anos. Depois fizemos uma segunda fase, que foi de 20 a 29 anos. Nesta faixa etária, a vacinação foi muito baixa. Nós distribuímos 9 milhões de doses de vacinas e fizemos pouco mais de 1 milhão e 800, quase 2 milhões de doses, como nós mostramos na apresentação da coletiva sobre a campanha de sarampo. Né? Estamos com cerca de 332 casos, não é isso, Júlio? 337 casos de sarampo registrados no Brasil. São casos suspeitos ou confirmados? Casos confirmados. Este é o primeiro óbito do ano, né? Uma criança de 9 meses. A faixa etária de vacinação regular, lembrando, é com 1 ano de idade, com 15 meses de idade. Mas a gente vem desde o ano passado, no final do primeiro semestre, orientando a vacinação de crianças acima de 6 meses, até 11 meses e 29 dias. 11 meses e 29 dias. Estamos trabalhando com parcerias com a indústria. Eu já tive reuniões com o Sistema S, com os colegas do SESI. Depois que nós encerrarmos essa fase da campanha, faremos uma outra campanha de vacinação indiscriminada, e aí possivelmente trabalhando uma estratégia de vacinação, de dupla estratégia de sarampo com influenza. Nós teremos aí que encerrar. A nossa meta é que a gente consiga eliminar o sarampo até 1º de julho de 2020. Para isso, temos que ter adesão da população e também dos gestores estaduais e municipais.
Esses Eu queria- 337... Só queria fazer reforçar, porque eu acho que você levantou um tema importante. A morte dessa criança, tragicamente, é o maior alerta que a gente pode fazer para que os pais amanhã levem as crianças para serem vacinadas nos postos, no Brasil inteiro. Infelizmente, é com a morte dessa criança que a gente tenta alertar ao máximo para que todos procurem os postos de saúde do Brasil inteiro amanhã para fazer a vacina. Esses 337 casos, né, eles são até que data, atualizados, e tem a distribuição por estado? Nós podemos passar depois para vocês pela área de comunicação, porque aí tem o mapa, tem o detalhamento de número de casos por estado, e a gente tem feito, como sempre, transparência total nos dados. Oi, Débora, Rádio Gaúcha. Com a declaração da OMS dizendo que não há epidemia global do coronavírus e com a diminuição dessa tensão aqui no Brasil, é possível dizer que aqui no país o pior já passou e vocês esperam que essa força-tarefa do governo federal vá até junho? A gente viu que o número de casos de vírus, né, circulando no país é maior em junho. Eu queria saber se até lá a gente já vai ter uma vacina, qual é a projeção que o Ministério da Saúde faz para os próximos meses? Deixa eu só alertar uma coisa. Epidemiologicamente, não é uma pandemia. Por quê? Para eu ter pandemia, eu teria que ter casos autóctones em todos os continentes da Organização Mundial da Saúde. E todos os casos, até então, apenas em 4 países que nós temos uma transmissão originada de outros países que não foram a China. Então, eles estão ainda concentrados dentro do território chinês. Você quer fazer comentário? Você queria fazer um comentário adicional? Então é só porque essa questão de epidemia ou pandemia, quando nós aprovamos o Regulamento Sanitário Internacional, foi no intuito de justamente pararmos de nos preocupar se é uma epidemia, se é um surto, se é uma pandemia, porque são características técnicas. De fato, nós temos uma emergência de saúde pública de importância internacional, que é o que mais importa. Todos estão mobilizados. Em relação a quanto tempo nós vamos trabalhar, como eu falei ontem, nós vamos fazer avaliação de risco diariamente. Nesse momento não tem nenhuma sinalização de interrupção dos trabalhos. Temos ainda um inverno pela frente no hemisfério sul, né? Justamente no inverno a gente vai precisar ficar atento. Se a China interromper, se nós tivermos um período longo entre o último caso detectado e 100 casos, eu não sei quanto, para sarampo, quando a gente considera que é encerrado, é quando eu tenho 12 semanas consecutivas sem um caso novo. Eu não sei se isso vale para coronavírus. Então nós não entendemos ainda direito como funciona para este vírus. A OMS está iniciando, hoje mesmo ela publicou, está iniciando novos estudos para a compreensão específica dessas características do vírus. O período de transmissibilidade, até então, está se mantendo em torno de 14 dias. O período de incubação é de 14 dias. O período de transmissibilidade ainda está em estudo, não está claro. Nós não conhecemos qual é a fonte original, qual animal, como se deu o início desse surto. Então, tem várias perguntas que ainda são muito importantes e torna muito prematura qualquer projeção de interrupção do trabalho. Mas eu quero reforçar que o fato de a gente estar com esse número pequeno, de forma alguma vai desmobilizar todas as ações que nós estamos fazendo. Não tem hipótese de nós reduzirmos as ações que estão sendo programadas, independente do número de casos que estão ocorrendo. Pelo menos até o inverno, nós vamos manter a mobilização. Não vai haver desmobilização de forma alguma. Ótimo que esse número esteja pequeno, vamos torcer para que esse número continue pequeno. Mas isso não dá nenhuma tranquilidade para que a gente possa supor que essa situação vai se prolongar ou vai se manter até a chegada do inverno. E as medidas preventivas para o corona, elas se aplicam aos outros vírus respiratórios. Então, toda a parte de etiqueta respiratória, tudo que está sendo recomendado e reforçado, isso vai com certeza gerar um impacto importante na próxima sazonalidade do influenza.
Oi, eu queria falar um pouco sobre os planos de contingências que já estão no site, né? Os 26 estados do DF já apresentaram. Eu dei uma olhada no da Bahia, do Distrito Federal e também de São Paulo. Queria saber se os senhores já deram uma olhadinha, qual a opinião dos senhores com relação a eles. A gente montou dentro do COI uma força de trabalho entre as diferentes secretarias, principalmente da atenção primária e especializada. Existe um processo de revisão e repactuação com os estados. Então a gente pretende ter uma análise completa disso até a próxima segunda e acordado com os estados o que é necessário mudar em cada plano. Então a gente não pode preliminarmente fazer nenhuma avaliação, porque essa avaliação está acontecendo e na segunda a gente vai ter uma resposta mais definitiva. Talvez tenha pequenas mudanças nesses planos. Tem algo de concreto, algum exemplo assim, que a gente possa dar? A gente está trabalhando nesses planos, então a gente pode, por exemplo, na segunda trazer mais informações, mas nesse momento a gente não tem essa informação. Mais perguntas? Secretário. Obrigado.